Anita Malfatti foi uma importante artista plástica brasileira do século XX. Nascida em São Paulo no ano de 1889, começou jovem a aprender a arte com sua mãe, mas foi mesmo aos 20 anos, quando se mudou para a Europa e foi estudar na Academia Imperial de Belas Artes em Berlim, que a artista passou a ser influenciada por correntes artísticas e técnicas que eram até então desconhecidas. Logo quando chegou à Alemanha em 1920, o país vivia a efervescência do expressionismo, e neste primeiro ano de estadia na Europa, Malfatti teve pela primeira vez contato com o modernismo, que agitava o cenário artístico da Europa na época. Embora na academia não estudasse as novas correntes vanguardistas, nas aulas particulares, como as que tivera com o professor Fritz Burger, um artista ligado ao impressionismo alemão, foi aonde Anita conheceu possibilidades artísticas diferentes das tradicionais. A presença do modernismo a partir daí apenas se acentuará na trajetória artística da pintora, que fará cursos com outros pintores modernistas da época, até visitará exposições do mesmo gênero e trazer para sua carreira novas técnicas, com as quais estava em contato. No entanto, nesse momento, ainda não deixou os contornos tradicionais. Embora use de maneira diferente as cores, o que expressa um novo dinamismo, em 1915, quando parte uma nova temporada de estudos nos Estados Unidos, é quando o anseio modernista de Anita será totalmente suprido. Na Independent School of Art, conheceu Homer Boss, com quem influência irá libertar em Malfatti sua completa expressão modernista. Assim, rompe com as preocupações em relação às fórmulas. O desenho perde a semelhança com o clássico e ganha o sentido mais interpretativo. É nessa época que a artista irá produzir uma de suas mais famosas obras, como O Farol. A obra O Farol recebeu esse título sem profundas explicações. Apenas expressa o momento vivido pela artista, uma vez que a tela foi pintada na ilha de Morrigan, na costa leste dos Estados Unidos, entre 1915 e 1917, quando Anita foi aluna do professor Homer Bass, que permitia que seus alunos se expressassem com liberdade, espalhando-se pelo local. Segue relato de Malfatti sobre o momento vivido. Sempre pintávamos ao ar livre, no meio do vento, envoltados em neblina, no sol, na chuvarada. Sem poder perceber se meio metro adiante havia algum despenhadeiro terrível. Trabalhávamos nessa ilha quase inacessível, rodeada de penhascos. Era a tormenta, era o farol, eram as casinhas dos pescadores escorregando pelos morros. Eram as paisagens circulares, o sol, a lua e o mar. Essa obra foi produzida numa fase em que Anita passava os dias pintando ao ar livre e ao anoitecer, além de ouvir as aulas inspiradas de Homer. Naquele ambiente de liberdade e inspiração, a artista explorou as influências expressionistas adquiridas durante seu aprendizado anterior na Alemanha. Pensando em contexto histórico, a Revolução Industrial, impulsionada pela chegada das máquinas a vapor e, mais tarde, com a Revolução Política sobre o ideal democracia, anunciados na França e América, trouxeram uma nova visão quanto à estética. O iluminismo e, posteriormente, o romantismo transportavam para a criação artística a exigência de liberdade, vinda de um mesmo modelo estético. Portanto, não houve delimitações geográficas, pois seu movimento atingiu muitos países da Europa, ganhando depois a América. Seu orientador e professor Homer Boss, personalidade muito importante para o desenvolvimento da artista, acreditava fundamental a liberdade na evolução artística e buscava, em suas aulas, desenvolver em seus alunos uma criação artística livre de tendências e regras previamente estabelecidas. A formação artística de Anita progredia à medida que o verão avançava e, desprendida das amarras acadêmicas, o resultado seria a obra que aqui avalio. A construção da representação do farol, em Morrigan, exibe uma estética referenciada na pintura de Van Gogh. As cores puras empregadas na obra trabalham a natureza da paisagem de maneira idealizada e a luminosidade e expressividade confluem para essa representação emblemática de Van Gogh. Nota-se uma preocupação da artista em retratar uma valorização da paisagem e da natureza, elaborando uma concepção mais vívida e expressiva. Deparamos no tom alaranjado do morro, em que está o farol, em contraste com os tons azulados do céu, uma acentuada divisão da pintura, em que a artista cria uma ilusão da real coloração, destacando a imagem não como um todo, mas cada ponto da paisagem da sua maneira, ou seja, Anita idealiza uma abordagem ilusória da realidade, através de cores e ritmos empregados
Na obra O Farol, o seu valor estético está na idealização e formalização da composição em uma nova configuração do real. Recriar a força da natureza sem tentar imitá-la. Essa maneira de representação também podia ser vista em obras de grandes mestres, especificadamente Cézanne e Van Gogh. É possível perceber que a estruturação da obra se deu num processo consciente. Os critérios para o seu desenvolvimento não trazem interferências extra-referenciais, a não ser da própria arte ou da sua elaboração da representação do farol. A artista constrói na pintura uma demarcação evidente a partir das cores utilizadas e, através das pinceladas evidentes e disformes, nos traz na sua concepção a ideia de não homogeneização da pintura, delimitando áreas que acredita serem importantes de serem evidenciadas. A ausência do tridimensionalismo na obra, de fato, não pode ser considerada, diante da espacialidade, uma tendência perceptível ao que deveria representar em termos de inexistência. É claro que a obra ainda mantém questões de profundidade, como a representação das casas do entorno ao farol, mas o que se percebe é uma planificação ou uma possível procura pela planura. Anita Malfatti nunca se prendeu às correntes artísticas de sua época, porém podemos observar em suas obras, incluindo O Farol, de 1915, um conjunto de cores abundantes e vivas, denominadas Festas das Cores. Essa veio de uma influência expressionista, presente principalmente em quadros alemães, devido à fase de estudo da artista em Berlim. Nesse período, Malfatti desenvolveu uma arte natural, que levou consigo anos após. Além disso, devido à influência da seção de Munique, onde obras como as de Max Liebermann e Love Scorns foram expostas, suas obras se afastam do acadêmico. Isso fica claro em O Farol, pois podemos observar facilmente a deformação da imagem visual. Malfatti recusava o aprendizado técnico e pintava conforme as exigências de sua sensibilidade. Além disso, suas pinceladas se aproximam muito de vanguardas europeias, como as de Van Gogh e as de Cézanne. A artista nasceu com uma atrofia no braço e na mão direita, ou seja, ela havia uma dificuldade para movimentar esses membros normalmente e dispõe de uma certa fraqueza. A obra, pintada a óleo, se localiza no acervo da coleção de Gilberto Chateaubriand, no Rio de Janeiro, Brasil.